Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É maravilhoso estarmos mais uma vez podendo cultuar, podendo exaltar o nosso Deus, que é grande, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de louvor. Senhor Jesus, na tua santa presença, Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor. Nós queremos dizer que tu és santo, que tu és digno, Senhor. E por essa causa nós estamos aqui, Senhor, te dando graças. Com o melhor que temos, Senhor, com o melhor que nós podemos, Senhor. Pai amado, que cada lar possa nesta noite receber tão somente da tua palavra, Senhor. Que os nossos lábios, Senhor, possam, Senhor, pronunciar elogios para ti, Senhor. Possam te engrandecer, possam te exaltar, Senhor. Muito obrigada, Pai amado, por estarmos aqui, Senhor, te cultuando, te louvando, te bendizendo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se
nossos lábios, Pai, saiam elogios para Ti, Senhor. Que a nossa canção possa ser para Te bendizer, Senhor. Que os lares nessa noite, Senhor, possam ser abençoados, impactados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Deus. Porque Tu és santo, 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 santo. Digno, excelente, maravilhoso. E a Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória e todo louvor. Santo, santo, santo Deus, todo-poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque Tu és Deus. Amém. No livro de Salmos, no capítulo 138, e o versículo 1 diz: Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Amém. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória.
Senhor, tua satisfação. De nada vale estarmos aqui, Pai. Só tu és o Deus eterno, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Por tu seres um Deus tão maravilhoso, que zela pelo teu povo e que cuida de nós. Amém? Irmãos, hoje nós estamos comemorando o Dia do Pastor. Eu gostaria de convidar a irmã Cláudia para, nesse momento, estar apresentando a vida do nosso pastor a Deus. Ainda essa semana, nós conversávamos sobre o nosso pastor. Eu estava com a irmã Maninha e nós conversávamos que nós podemos nos orgulhar do pastor que nós temos. E eu não sabia que hoje... Eu tinha esquecido que hoje era essa data, fiquei sabendo, né? E é muito bom abrirmos a boca e falarmos que nós temos realmente um pastor que cuida e que zela pelas suas ovelhas. É assim que eu me sinto. É assim que a igreja do Senhor se sente. Digam amém, se for. Amém, glória a Deus. É assim que eu me sinto. E é assim que nós, como igreja, nos sentimos aqui em Bodocó. Então, a irmã Cláudia está com a oportunidade para estar apresentando a vida do nosso pastor a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, eu te rendo graças, ó Senhor Deus. Obrigado, Pai amado, por todo o teu cuidado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, as tuas misericórdias, ó Senhor Deus, que chegam até nós. Nesse momento, Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do nosso pastor amado, nosso pastor Messias. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus, eu quero te agradecer por todo o teu cuidado, a cada instante, a cada momento, em cada situação com o teu servo. Obrigada, Senhor Deus, pela existência dele nas nossas vidas, ó Pai amado. Quero, Senhor Deus, te agradecer, Pai, pela vida do pastor Messias, pela vida, Senhor Deus, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Obrigada, Senhor Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado, tem proporcionado a essa família. Eu te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, e peço que o Senhor continue sustentando grandemente essa família, essa igreja, Senhor Deus, através do pastor Messias, em nome de Jesus. Cuida, Senhor Deus, dele, dá sabedoria, discernimento, força, Senhor Deus, dos altos céus aos teus servos. Em nome de Jesus, ó Pai amado, esta é a minha oração. Amém. Igreja do Senhor, nós aprendemos que a maior oferta que nós podemos dar ao Senhor Jesus é as nossas vidas. Então nós teremos nessa noite esse momento de dedicação ao Senhor. Por que não dizer dedicação de dízimos e de ofertas? Se você pode, se você tem como, se você está trabalhando, se você tem condições. Separa neste momento a tua oferta, o teu dízimo aí no teu lar. E depois envia para a casa do Senhor, para a manutenção da obra de Deus. Nós sabemos que os dias são difíceis, mas quem pode, faça com alegria. Amém? Aí na tua casa, fecha os teus olhos e faz essa oração ao Senhor. Entrega a Ele a tua vida, o teu ser. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Seu
faça o impossível nas nossas vidas, Senhor. Faça o impossível, Senhor, nas nossas famílias. Entra, Senhor, com a tua salvação, Pai, em nome de Jesus. E a palavra está com o pastor. Meus queridos irmãos, graça e paz. Você que está aí em sua casa, louvado seja Deus por sua vida, por estar conectado conosco. Nesta noite, mais um culto que nós estamos prestando ao Senhor. E eu quero, desde já, agradecer a todos os amados irmãos que, com muito carinho, me parabenizaram no dia de hoje. Foram muitas felicitações. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Ouvi palavras carinhosas que só me faz sentir mais responsabilidade por esta obra tão árdua, tão difícil, que muitas vezes nós temos pensado sim em desistir, mas nos momentos mais difíceis nós sentimos a presença de Deus, o cuidado de Deus. E quem Deus usa para mostrar o seu cuidado são vocês. É através da igreja que o Senhor se manifesta. E tem encorajado não somente a mim, mas muitos pastores, eu sei, que tem sido impulsionado a continuar na obra através da igreja, uma vez que ela é usada por Deus para ajudar o pastor na caminhada. E assim a minha igreja aqui em Bodocó, os meus amados irmãos, tem me encorajado bastante. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Nós não podemos nos abraçar por conta dessa pandemia, dessa quarentena, esse vírus, mas eu me sinto abraçado por todos e muito feliz. Que Deus abençoe a todos. Eu quero continuar com a mensagem de domingo. O tema da nossa mensagem é o mesmo, um desejo de aprender mais da palavra, que está baseada em Salmo 119, do versículo 25 ao 32. Hoje nós vamos refletir do 29 ao 32, dando continuidade assim à nossa reflexão de domingo. E eu quero ler aqui com muito carinho para você, apenas o versículo 29, 30, 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Amém? Glória ao nosso Deus. Eu quero refletir exatamente, meus amados, nessa palavra do salmista. Como os irmãos já sabem, os salmistas, eles muitas vezes entravam nos momentos de solitudes, ficavam recuados pelos cantos, pensando, sofrendo. Muitas das vezes eles estavam lá em cima, outras vezes eles estavam embaixo. Muitas vezes estavam felizes, outras vezes tristonhos pelos cantos. E nesse movimento o Senhor os inspirou diversas vezes. E foram várias poesias compostas que se transformaram em música, em oração, enfim. Tudo para glorificar ao nosso Deus. Os salmos foram compostos por Davi, pelos filhos de Coré, pelos filhos de Asaf, por Salomão, Moisés e outros que nós nem sabemos o nome, como é o caso desse aqui,
que não aparece o nome do autor desses salmos, embora alguns dizem que foi Davi, porque de fato é muito parecido com os salmos de Davi, analisando, comparando, mas como a Bíblia não afirma, nós também não vamos afirmar, tá certo? Eu quero refletir com você, porque eu sei que muitas vezes você para sozinho, no silêncio da madrugada, ou muitas vezes na sua casa, no seu quarto, quando você vai orar, e muitas das vezes você também tem se entristecido, tem pensado um pouquinho na vida, tem sentido ali a presença de Deus, tem sentido muitas vezes o pecado machucando, e muitas vezes tem sentido as pessoas te abraçando, você tem percebido pessoas que torcem, que gostam de você, enfim, todo mundo passa por todas as coisas, desde que mundo é mundo, e não é diferente com a gente. Mas aqui o salmista, ele tomou decisões essas que glorificava a Deus. E nós já percebemos no versículo 29, que o salmista almejava sinceridade e ele queria aprender da bondade de Deus. Isso era maravilhoso, porque ele queria ser sincero. Tudo que ele queria naquele momento e no decorrer da sua vida era agir com sinceridade. Mas ele queria também aprender. Isso era uma qualidade, uma virtude na vida deste homem. Ele não queria andar nos caminhos dos hipócritas. Ele desejava aprender os mistérios da palavra. Quando ele se deparava com Deus, ele entendia que Deus era um Deus de mistério. E aí ele pensava, com certeza assim como você pensa, ele pensava como entender melhor o Senhor Deus. E quando ele olhava para si, os momentos em que ele caiu no pecado, que olhava para a santidade de Deus, ele dizia dentro de si mesmo, não dá para viver, para ter uma vida hipócrita. Não quero caminhar juntos com aqueles que praticam a hipocrisia, a falsidade. Você pode observar o versículo 29. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça ensina-me a tua lei. Então ele deixa claro para todos aqui, para que você possa compreender, que ele não desejava andar com os hipócritas, porque ele pedia ao Senhor que lhe afastasse, afasta de mim o caminho da falsidade, desvia-me dos caminhos enganosos. Ele não queria ser enganado pelos falsos, como também não queria praticar o engano. Ele não queria ser vítima da hipocrisia, como também não queria ser um hipócrita. Ele queria louvar a Deus com sinceridade. Meus amados irmãos, não é muito difícil hoje nós encontrarmos pessoas assim, se é que nós mesmos não vivemos momentos de hipocrisia nas nossas vidas. Como você tem se comportado diante de Deus? Você tem sido sincero com você mesmo, olhado para você, e você disse a você mesmo. É interessante que os salmistas, eles conversavam entre si, eles pregavam para si mesmo, eles diziam, porque está abatido a minha alma. Davi disse isso a ele mesmo, espera em Deus, e eles ficavam se aconselhando. Era bem interessante, parecia alguém que tinha perdido o juízo. Quantas vezes você olhou para você e bateu assim no seu peito, com toda humildade, e disse, eu não quero ser um hipócrita. Eu quero servir ao Senhor com toda a força do meu ser. Eu quero me dedicar a Deus. Você já disse isso? Você já fez essa oração? Senhor, afasta-me dos caminhos da hipocrisia. Eu não quero ser vítima dos hipócritas, mas também não quero ser um deles. Porque, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a santidade de Deus, nós temos que tomar a atitude de servir a esse Deus, com toda a força do nosso ser. Sproul diz que a santidade de Deus nos faz tremer. Engraçado que ele cita Pedro no seu livro, e ele diz assim que Pedro, quando o Senhor mandou que ele jogasse a rede naquele lugar, que a rede saiu cheia de peixe, depois de passarem a noite inteira pescando, Pedro disse, afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Quando nós queremos agir com seriedade, mesmo diante de Deus, que olhamos para nós, temos medo, e
e temos medo de aproximar do Deus Santo por causa do nosso pecado. Pedro disse assim: afasta de mim, Senhor, porque ele viu de perto a santidade do Senhor. Meus irmãos, Deus é santo, e nós precisamos entender esse Deus como Ele é, para que possamos ser de fato crentes dedicados ao Senhor. Eu preciso e você precisa. O Senhor deseja que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas tem uma coisa que nós precisamos fazer com urgência: é procurar aprender os mistérios de Deus. Você percebe a Bíblia quando você lê, quantas vezes você não compreende, porque é mistério, e nós precisamos nos curvar diante de Deus e dizer: Senhor, me ensina a tua palavra. Se você lembra da live de quinta-feira, pena que nós não conseguimos salvar aquela live, o pastor Francis, ele deu uma dica bem interessante. Ele disse, quando vai ler a palavra, ele diz: Senhor, me revela aquilo que tu já revelaste. Deus já revelou, mas pode não ter revelado a mim ainda. Eu preciso aprender, irmãos, mais dos mistérios de Deus. Porque quando nós aprendemos, nós vamos estar assim bem englobados, bem conectados com o Senhor e com a sua palavra. E nós vamos sim viver longe de sermos hipócritas, longe da hipocrisia. Nós vamos ser de fato crentes com a vida cheia de humildade, reconhecendo os erros, pecados, mas procurando acertar a cada dia nos caminhos do Senhor, procurando obedecer o Senhor Deus com a nossa adoração, com o nosso testemunho aqui na terra. Desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Que Deus nos ensine a sua palavra. Eu preciso aprender e você também. Meus amados, o salmista no versículo 30, ele escolheu o melhor. Ele toma uma atitude. Ele disse: eu não vou escolher aquilo que não vai glorificar a Deus e que não vai trazer nenhum acréscimo para a minha vida espiritual. Ele escolheu o melhor. E escolher o melhor é escolher ser fiel. Eu imagino ele, depois de ter apanhado da vida, depois de ter experimentado os dissabores, ter vivido momentos amargos, ele ter dito para ele mesmo: eu quero ser fiel. Ele escolheu o caminho da fidelidade. Decidiu ser direcionado pela palavra de Deus. São duas lições maravilhosas que ele nos ensina. Observe o que diz o versículo 30. Eu estou lendo em duas versões. Nessa versão diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. Nesta versão ele diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir os teus juízos. Meus amados irmãos, essa decisão do salmista é interessante, porque você sabe e eu sei que o salmista, ele, pegando assim da sua descendência, do povo que saiu lá do Egito, eles experimentaram as mais doces bênçãos do Senhor. Eles tiveram face a face, muitas vezes, com Deus, através de Moisés, dos profetas e dos grandes homens de Deus. E de algumas mulheres também que serviam ao Senhor. Eles experimentaram o mel do Senhor, mas eles experimentaram também o fel. Os seus descendentes, seus pais, quando desobedeceram. Então esses homens eram marcados pela glória e eram marcados também pela punição. E agora ele chega diante do Senhor e disse: escolhi o caminho da fidelidade. Eu escolho agora, eu quero ser fiel. Eu não me admiro se ele tivesse citado aqui Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa escolho servir ao Senhor. E o mais interessante é que ele, além de escolher, ele decidiu: eu estou disposto a ser direcionado não por minhas palavras, não pelo meu achismo, mas pela tua palavra, pelos teus juízos. É isso, irmãos, que a igreja hoje precisa, que nós precisamos. Eu preciso escolher sempre o melhor para mim. Muitas das vezes a nossa atitude, as nossas escolhas,
nos afasta de Deus e nos afasta das coisas boas da vida, mas o pior de tudo é quando ela nos afasta de Deus. Então você precisa escolher ser fiel. É uma decisão sua. Eu posso muito bem ser um crente hipócrita, como eram os religiosos que Jesus confronta no livro de Mateus, direto. O Senhor olhava no olhar de Caifás, olhava no olhar dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, e dizia: vocês são hipócritas, vocês organizam aí o jugo, mas vocês mesmos não carregam e jogam para que as pessoas levem. Vocês são raça de víbora, vocês são cobras peçonhentas. O Senhor chama de raposas e diz hipócritas. Qualquer um de nós, irmãos, qualquer um pode ser um hipócrita. É muito fácil ter apenas uma caricatura, uma capa de crente. Mas entre escolher ser hipócrita, nós precisamos escolher ser fiel. Então escolha ser fiel. Você pode dizer: Senhor, eu quero ser fiel. Você vai dizer: mas eu já sou fiel. Louvado seja Deus, permaneça. Jesus sempre ensinou lá em João capítulo 15 a permanecer. Permaneça fiel. E uma coisa que você precisa: decida ser direcionado pela palavra. Porque se você for direcionado pelo seu achismo, pelos seus gestos, pelas suas ideias, pode colidir com aquilo que você não deseja. Pode experimentar momentos amargos. Mas se você decidir ser direcionado pela palavra, você vai praticar as coisas que glorificam a Deus, e aquilo que não glorifica a Deus, você vai dizer: isso eu não quero. Mesmo que muitas vezes aperte um pouquinho a gente, nos faça sofrer. O apóstolo Paulo disse: eu esmurro o meu corpo. O que ele estava dizendo era que ele se esforçava, que ele não estava nem aí. Podia o sangue dar na canela, ele ia continuar servindo ao Senhor. Não importa o que ia acontecer com ele, ele resolveu ser dirigido por Jesus Cristo, por sua palavra. Se você ler o livro de Atos, quando ele sai lá de Éfeso, que vai para Jerusalém, ele disse: eu estou indo aqui, levado aqui, já sei o que vai acontecer comigo. É cadeia e morte, porque o Espírito Santo já me disse isso. Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, porque o que importa para mim é eu cumprir com o ministério que o Senhor me confiou. E aí ele encara tudo. E no momento de tristeza, que ele faz aquele discurso lá no capítulo 22, ele faz aquele discurso ali, já entre o capítulo 22 e 23, ele está abatido, ele está ali depois de passar pelo Sinédrio, depois de dizer que eu quero ser julgado por Roma. E quando ele está ali triste por ter escolhido, por ter decidido viver sobre a direção da palavra de Deus, todo mundo se afasta dele, ele está sozinho. Sabe quem aqui chega para perto dele, irmãos? Jesus Cristo. E diz: coragem, Paulo. Eu fico tão encantado com esse versículo, irmãos. Coragem, Paulo. Assim como você testemunhou aí em Jerusalém, vai para Roma e faz isso também. Quando nós decidimos, irmãos, ser direcionado pela palavra de Deus, vai ter momento na vida que dá vontade de desistir, dá vontade de correr, de sumir, mas o Senhor Jesus chega perto de você e diz: coragem, meu filho, coragem, minha filha, você vai vencer. Mas é preciso escolher ser fiel e ser dirigido por essa palavra. Nós temos que ser dirigidos por essa palavra que vem dos altos céus. É ser dirigido por Jesus Cristo. O salmista, ainda no versículo 31, ele afirmou seu interesse pela palavra e intercedeu para não ser envergonhado. É magnífico esse versículo também, porque observe, no 29, ele quis ser sincero, não ser hipócrita. No 30, ele escolheu ser fiel e ser direcionado. E aqui ele demonstra o interesse pela palavra e ousadamente pede a Deus para não ser envergonhado. Veja aí, ele disse, ele tinha uma ligação muito íntima com Deus. Versículo 31. Ele tinha uma ligação muito íntima com Deus e com sua palavra. O sofrimento
irmãos, muitas vezes nos leva para os braços de Deus. Foi isso que aconteceu. Fez com que ele tivesse essa intimidade com Deus. Nós, analisando o texto assim, de fora, imaginamos que é apenas mais um personagem. Mas é um personagem que experimentou muitos dissabores. Por conta disso, ele aprendeu a lição. Ele fez um pedido íntimo e cheio de ousadia. Olha o que ele diz: apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não seja eu envergonhado. Quando ele diz apego, ele está demonstrando que tem um interesse. Eu quero estar apegado. Apegado é estar grudado. É depender. É entender que a palavra de Deus é tudo para ele, como está no versículo 25 desse mesmo texto, né? Falamos domingo, quando ele disse: a minha alma estava descendo ao pó, e o Senhor e a tua palavra me deu vida. Então essa palavra que dá vida a ele, faz ele ter um interesse grande por esta palavra. E depois quando ele diz: não seja eu envergonhado. Quando os homens de Deus eram derrotados, eles passavam por grande vergonha. Quando eles eram vencidos pelos inimigos. Israel sofreu muitas vergonhas quando foi vencido pelos filisteus diversas vezes por causa do seu pecado. Quando foi para a Síria, quando foi para a Babilônia, sendo dominado ali pelos caldeus, Abacuque bate de frente com Deus, dizendo: Senhor, como é que pode o teu povo ser dominado pelo um povo pagão, incircunciso? Mas era punição de Deus. Fica quieto aí que quem manda sou eu, disse o Senhor. O Senhor diz isso sempre. Então, ele disse: Senhor, não quero ser mais envergonhado. Não quero ser, ele estava dizendo, não quero ser mais motivo de chacota. E se você vê o Salmo 42, Davi diz isso, né? Davi diz: Senhor, eles me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Meus amados, nós precisamos ter interesse pela palavra. O grande problema da igreja, de muitos de nós, é que nós temos interesse por muitas coisas e não temos interesse pela palavra. Nós vimos a live quinta-feira, eu aprendi bastante com o pastor, eu sei que quem viu também, como vale a pena você ter um sistema de leitura todos os dias da palavra. Se você fizer isso, você vai se sentir mais feliz, você vai sorrir por dentro. Você não vai entender a felicidade, porque você teve esse contato com a palavra de Deus. É preciso que tenhamos esse interesse por essa palavra, porque ela vai moldando as nossas vidas. Não precisa ninguém estar cobrando, não. De repente você está sendo moldado sem perceber. Porque a palavra do Senhor tem esse poder magnífico de transformar. Sabe por que ela tem? Porque Jesus Cristo é a própria palavra. E Jesus transforma vidas. Então, você pode dizer para uma pessoa que não é crente: o Senhor transforma a tua vida, entrega a tua vida a Ele. E eu digo para nós que somos crentes: o Senhor transforma a vida dos crentes através da palavra. Se nós tivermos interesse, se o nosso interesse maior for por esta palavra, meus amados irmãos, tudo em nós vai melhorar. E aí nós temos que fazer esse pedido ao Senhor para não sermos envergonhados. Como? Como é que vamos ser envergonhados? Quando nós negligenciamos a palavra, podemos ser envergonhados. O inimigo nos envergonha. Ele nos leva, ele nos joga no chão, irmãos. E Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante dos anjos e do meu Pai que estás nos céus. Ser envergonhado aqui na terra é ruim, mas ainda há uma chance para a gente se levantar. O Senhor pode erguer você de novo, pode me erguer novamente. Mas quando passar tudo isso, que estivermos diante do grande acerto de conta com o Senhor, se Ele sentir vergonha da gente, aí não vai ter mais outro retorno, não vai ter mais jeito. Então, meus amados, precisamos clamar ao Senhor para fortalecer as nossas vidas, para que não venhamos a ser envergonhados, nem agora e nem naquele dia. O último ponto da nossa meditação: o salmista priorizava obedecer o Senhor. Nós percebemos, irmãos, que ele almejava sinceridade, ele não queria ser hipócrita,
ele escolheu o melhor, ser direcionado pela palavra, ele demonstra interesse pela palavra e aqui ele prioriza a palavra. Que é quase a mesma coisa. Mas nós vamos destrinchando, vamos ver. Ele priorizou obedecer o Senhor. A sua maior prioridade a partir do momento que ele fez esse salmo, ele disse, agora eu vou obedecer. Ele não era apenas aquele convencido que entendeu que a palavra de Deus é boa, é agradável e perfeita, como de fato é a vontade de Deus. Ele entendeu que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés, ele mesmo diz isso no versículo 105, mas agora ele prioriza obedecer. E nós vamos ver que ele tinha uma certa urgência em cumprir o seu papel de servo. Era uma coisa que ele estava atrasado e disse, eu vou correr para isso agora. Ele queria entender mais do Senhor. Se você ler o versículo aqui nessa versão, ele disse, eu me apresso em obedecer os teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Ele buscava compreender mais, e aí ele disse, eu me apresso. Então por que é que ele tinha uma certa urgência? Porque ele tinha urgência em cumprir o seu papel de servo. Porque ele passou agora a priorizar a obediência. Ele entendeu que não valia a pena conhecer e não obedecer. Ele entendeu que não valia apenas ouvir o Senhor mandar e ele não cumprir. Ele agora resolve com urgência. Eu me apresso. Essa versão aqui eu gosto dela. Eu me apresso. Nessa daqui ele diz, percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Correrei nos caminhos dos teus mandamentos. Aqui eu me apresso em obedecer os teus mandamentos. Meus irmãos, eu não sei se nós estamos tão preocupados assim, tão apressados em obedecer a palavra de Deus. E também não sei se todos nós, se nós estamos priorizando, ou se tem alguma coisa mais interessante para se fazer, para substituir a obediência nas nossas vidas. E aí cabe a mim e a você, cabe a nós pensarmos juntos, se de fato eu estou priorizando. Como é que é priorizar? Você sabe muito bem. Quando nós priorizamos uma coisa, nós estamos mais próximos, estamos buscando, temos sempre o melhor. Né? Podemos imaginar a mãe cuidando do filho, ela prioriza. Principalmente quando é pequenininho, né? Prioriza tudo, passa a noite acordada. Aquela criança passa a ser prioridade. E os irmãos compreendem tudo isso. Mas nós precisamos também, irmãos, obedecer o Senhor. Pedro disse, importa obedecer a Deus e não aos homens. E ele disse isso diante das autoridades civis e religiosas, lá no Sinédrio. Eles açoitaram os apóstolos, bateram neles e disseram, vocês têm que parar de falar desse Jesus, vocês estão persuadindo todo Jerusalém, acabem com isso. E Pedro disse, não, diz a Bíblia que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, porque importa obedecermos a Deus. Nós não vamos deixar de obedecer ao Senhor, a palavra de Cristo que Ele nos deixou, as ordens que Ele nos confiou para obedecer aos homens. Nós precisamos fazer isso, irmãos. E a igreja tem que levar isso a sério. Eu sei que o tempo passa, nós vamos para casa, a correria do dia a dia. Se nós não tivermos cuidado, nós não vamos obedecer ao Senhor como deveríamos. Mas nós precisamos, isso é fato. Não adianta a gente se enganar, nem querer procurar uma desculpa ou um jeito. Nós precisamos, e isso com uma certa urgência. Quando você pensa numa coisa urgente, você corre. Você se desloca. Você faz uma ligação. Você manda um WhatsApp. Você faz o possível, porque isso é urgente. É urgente. Nós precisamos fazer como fez esse homem. Com uma certa urgência, assumir o nosso papel de servo. Nós já estamos atrasados. Se eu estiver desobedecendo ao Senhor, sem priorizar, mesmo sendo pastor da igreja, eu ainda estou vivo, o Senhor está me dando a oportunidade para consertar esse erro com urgência. É rápido. Precisamos fazer isso, irmãos. Porque precisamos entender a palavra de Deus. Sem compreender a palavra de Deus,
como nós vamos ensinar as pessoas? Como nós vamos obedecer a esse Deus? Então, nós precisamos buscar o Senhor e aprender da sua palavra com urgência. Por isso eu quero finalizar dizendo, amados irmãos, vamos juntos dar as mãos como igreja. Você que está aí nos escutando, aí você que está aí do outro lado, vamos juntos dar as mãos como igreja, nos unir a Cristo e andar com sinceridade, procurar aprender, compreender a bondade de Deus. Precisamos escolher o melhor, escolher ser direcionado pela palavra de Deus, ter interesse e priorizar a obediência, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu não sei se nós temos ainda tempo suficiente aí, então vou convidar a irmã Rayana, vamos cantar. Vamos cantar Compromisso Maior. Vendo o ódio imperar, vendo o homem perecer, percebo já não há. Esse hino é magnífico. E nós precisamos ter Jesus Cristo como nosso compromisso maior. A palavra de Deus como compromisso maior. Que você possa refletir e pensar em tudo que você ouviu nesta noite. E com muita urgência, procure a palavra do Senhor. Procure obedecer ao Senhor, priorizando Ele em sua vida. Se o mundo
Amém, meus queridos. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir aos irmãos que se encontram aqui para se colocar de pé. Vamos orar finalizando o culto nesta noite. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aí, se conectaram, aos irmãos que estão aqui presentes. Quero agradecer a Jomar pelo esforço dele aí durante essa semana e a semana passada também, para melhorar aqui o nosso som, ficar um negócio mais, eu não sei nem falar, mas é melhor, um negócio bem melhor. Deus abençoe poderosamente. Vamos assim orar ao nosso Deus. Ó Pai, nós glorificamos o Teu nome e Te bendizemos, porque o Senhor tem se manifestado em nosso favor, mesmo sem a gente merecer. Muito obrigado, Deus querido. Eu Te agradeço em nome de Jesus por esse cuidado. Quero pedir ao Senhor que abençoe poderosamente a Tua igreja, Deus, os Teus filhos da nossa igreja aqui em Bodocó. Pai, derrama bênçãos especiais sobre cada um, sobre a família de cada um, que juntos possamos, ó Pai, dar as mãos, priorizar a Tua palavra, servir ao Senhor com interesse, com intenção de glorificar o Teu nome. Que esta igreja, Santo Deus, glorifique o Teu nome nesta cidade, em nome de Jesus. Dentro das nossas casas, que possamos ser exemplo para os nossos familiares, para os nossos filhos. Abençoa, Pai, que a Tua palavra venha inflamar os nossos corações. Ó Deus, eu Te agradeço, Pai, por esse dia. Te louvo por a vida de todos os pastores que servem ao Senhor com seriedade. Abençoe a todos os pastores da nossa denominação e os demais pastores que fazem um trabalho sério. Que o Senhor esteja abençoando a todos. Dá-nos uma noite abençoada e uma semana repleta da Tua graça, da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Louvado seja Deus, irmãos.